Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela vem mudar, vem falar no nosso coração. Verdade. Não sei qual a tua limitação, não sei o que você tem de conflito na tua alma, na tua família, não sei. Mas o Espírito Santo do Senhor conhece cada coração que ele tem. Verdade, Deus. E existe algo interessante neste mundo. Se você sair e olhar para fora, nós estamos em uma Sodoma, uma Gomorra, uma Babilônia, tudo mais que se apresenta a nós, aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos jovens. Existe um ser chamado inimigo das nossas almas. E esse inimigo das nossas almas, ele está ao meu redor. E sabe a você que desde quando o Senhor te escolheu no ventre da tua mãe para que viesse a esta terra para fazer a diferença como servo, serva do Senhor, esse inimigo já queria de alguma forma te fazer mal. Esse inimigo, quando você, o seu primeiro choro, quando você estava ali no colo da tua mãe, o inimigo já planejava te fazer parar. E assim foi acontecendo na tua vida, muitas vezes na minha vida aconteceu. Por isso nós estamos na igreja, para nós sermos lavados, remidos, transformados, edificados. O inimigo usou de muitas estratégias sobre a tua vida, para que você, muitas vezes, viesse a parar. Muitas vezes nós viéssemos ficar prostrados. O inimigo usou uma estratégia, usou talvez o teu pai, a tua mãe, a tua família para falar palavras da qual não deveria falar. Você que era um ser pequeno, como está essa criança correndo. O inimigo usou de 1000 estratégias para chegar até o teu coração e a tua mente. Porque quando ele chega à tua mente, chega à minha mente, ele consegue nos aprisionar. O inimigo chegou sutilmente, usando dos caminhos dele, das artimanhas dele. E talvez um dia você estava na escola e está fazendo alguma matéria e chega um abençoado de uma professora e falou para você: você nunca vai ser nada disso. Verdade. Talvez você chegou na tua casa, tua mãe, o teu pai também não eram convertidos. Hoje, creio, pode ser que esteja. E você ia falar com ele e falava: ixi, o filho da vizinha faz melhor, e você não faz nada certo, e você não consegue, ixi, você está tudo errado, você não tem jeito. Talvez você ouviu isso na infância inteira. Aleluia. E você foi sendo transformado dessa maneira, foi crescendo, tomando forma de homem, de mulher, mas toda vez que você tinha um projeto, você não conseguia terminar esse projeto. Aleluia. Toda vez que você pensava em começar algo, vinha uma dor no teu coração e falava: eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou capaz. Porque o inimigo estava jogando, plantando em você coisas para te enraizar, para te prender no solo, para fazer com que o fruto que você desse não fosse bom. E aquele inimigo continuou trabalhando na tua e na minha vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele chegou num ponto que quando você se deu por conta, você acordava de manhã e não conseguia nem sequer olhar para o espelho, que não queria ver o teu reflexo, porque aquilo te fazia mal. Talvez você chegou num ponto que você não queria nem abrir a janela do teu quarto, porque você queria ficar trancado naquele quarto escuro, porque o inimigo, quando conseguiu te enredar na mente, aquilo foi te fazendo mal, ele foi te enclausurando, ele foi ali colocando você cada vez mais preso, mais à mercê dele. E todos os projetos que você tinha, nenhum
acusaram. Que o inimigo tinha prazer em ver o teu e o meu sofrimento. E você olhava para um lado, não tinha ninguém, você olhava para o outro, a quem eu vou correr, a quem vai te ajudar. E quando você talvez procurava uma pessoa para te ajudar, a pessoa ia mais com palavras contrárias. E aquilo foi te formando um ser totalmente limitado, sem ambição, sem pensar em crescer, sem pensar em acrescentar, sem pensar em se aprofundar. Sabe o que o inimigo tentou fazer com você e comigo? Alguém sabe o que significa autoestima? Aleluia, Jesus. Autoestima significa valor físico e emocional que você dá a si mesmo. Verdade, Deus. Aleluia. O inimigo te enredou na sua mente, na minha mente, para que você olhasse e não visse autoestima nenhuma em você. Toda vez que você olhava para você mesmo, você sentia um trapo, um barraco, sem valor, porque era o prazer do inimigo te destruir na raiz. Ter autoestima significa ser alguém de valor e capaz de enfrentar desafios, perseguir objetivos e desenvolver soluções. Complexo, né? Ter autoestima significa para você guardar desafios, capaz de enfrentar desafios, perseguir objetivos e desenvolver soluções. Ter autoestima te ajuda a lidar, preste atenção, com perdas e sofrimentos. Toda vez que você tem autoestima, você pode ter luta, você pode ter transtorno, mas você se olha no espelho e fala: peraí, eu sou mais que vencedor em Cristo. Vem as intempéries, vem as ofensas, vem as enfermidades, mas você se olha: peraí, eu sou semelhante a Deus. Glória a Deus. Eu não sou qualquer um. Eu posso passar por isso. Aleluia. Ter autoestima recupera o foco positivo da vida com maior rapidez. Ter autoestima parece que tudo está ruim, mas você consegue enxergar algo bom naquela situação. Você consegue tirar a força de todo mundo. Olha aí, agora o irmão cai. Agora o irmão cai. Aí daqui a pouco você está se levantando, a pessoa está olhando, e você está se levantando. Daqui a pouco você está de pé, e você está caminhando, e você está marchando, e você está conquistando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você tem autoestima, você consegue vencer todas essas situações. Obrigado. Mas como eu disse, o inimigo não quer que você vença essas situações. A mesma palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. O que ele está dizendo? Você vai ter aflição, mas se você tiver uma autoestima ligada no Senhor, Glória a Deus. Aleluia. você vai vencer as aflições do dia a dia. Só que o inimigo já sabia disso. E ele quis te enredar e enredar e deixar você limitado. Autoestima baixa, ela nos traz estímulos negativos na fase de crescimento. O que eu falei agora há pouco: tudo que você for fazer, você vai deixar pela metade. Se você for fazer uma casa, você vai deixar ela pela metade. Se você começar a estudar, você vai deixar pela metade. Se você for trabalhar, você vai desistir do emprego pela metade. Todos os seus projetos
projetos vão ficar pela metade. Porque você não consegue ver valor em você mesmo. Como eu disse, frases que você ouviu, você nunca vai ser nada na vida. Se alguém já ouviu isso aqui, né? Glória a Deus, Jesus. Você não presta para nada mesmo. Seu irmão faz melhor. O filho da vizinha é melhor. Se você não tem autoestima, você jamais vai enxergar as suas qualidades. Então o inimigo veio para querer te cegar. É para querer te amarrar. Sabe onde ele veio para querer te amarrar? No seu e no meu próprio sentimento, nos meus próprios conflitos. E ali ele monta estratégias na qual vai fazer você e eu parar. Porque a intenção dele é nos fazer parar. Glória a Deus. Você acha que ele quer que você vença, jovem? Você acha que ele quer que você realize os seus sonhos, os seus projetos? Verdade. Principalmente quando ele olha que você está querendo estar firme na presença do Senhor, e todos os projetos que você desenvolveu, você vai louvar ao Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. Abra as nossas Bíblias no livro de Romanos 12:2. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Romanos 12:2. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor ao meu e teu coração. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Preste atenção. Jesus te desafia esta noite a mim a procurar dentro do nosso ser o que está contaminado pela força do inimigo. Qual a minha área que está contaminada por tudo isso que eu disse agora há pouco, o inimigo jogou sobre mim? Porque eu tenho que conhecer e saber com quem eu estou lutando. E com quem eu estou lutando. Porque muitas vezes nós vemos as igrejas, Senhor, e aceitamos a Jesus, mas nós continuamos da mesma forma, interior. Porque nós ainda estamos contaminados com aquilo que o inimigo lançou em nosso coração e em nossa mente. E se nós não levarmos esses versículos e nós nos renovarmos, nós buscarmos entender e saber qual o conflito que me faz parar, Aleluia. Glória a Deus. o que me faz ficar prostrado em situações a qual eu não deveria estar prostrado. A falta de amor próprio Deus. nos torna lixo. Palavra dura, né, irmão? A falta de amor próprio nos torna lixo. Você pode ver, há pessoas
que no modo dela vestir você sabe que ela não está bem. Do modo, mulheres, do modo da mulher arrumar o cabelo, você já sabe que ela não está bem. Do modo do homem agir e falar, você sabe que ele não está bem. Está se sentindo mal. Está se sentindo sem valor. E aí começa a andar na rua, na cidade, começa a olhar pessoas bem vestidas. E fala, nunca vou ser igual aquela. Eu nunca vou ser igual aquela. E até se esquece que o problema ali é, talvez aquela pessoa está com uma roupa dela, mas está com o mesmo problema que ela, ou talvez não tem Jesus e você tem. Aleluia! Então se você tem Jesus, você tem que se levantar desse lamaçal a qual o inimigo te lançou. Aleluia! É verdade. Aleluia! Glória a Deus! Aqui tem um rio, né? Rio aqui, Perequê. Olha, vamos mais a fundo. Vamos no Rio Tietê. Você chega lá em Guarulhos, você já sente o aroma puro de São Paulo pelo Rio Tietê. Mas todos nós sabemos que o Rio Tietê não era dessa forma. Ao longo dos anos foi se jogando dejetos, foi se jogando sujeira, foi se destruindo todo este rio. E hoje nós chegamos lá e vemos o que aconteceu com este rio. Esse rio está sujo, está podre, está poluído, está destruído. Porque jogaram o lixo nele. O inimigo quis jogar lixo em você, para que nós nos tornássemos como o Rio Tietê. Você sabe, o inimigo olha para você e ele tem uma ira de você. Porque quando nós nos distanciamos do Senhor, saímos debaixo das asas do Senhor, não buscamos mais o Senhor, nós estamos dando legalidade para quem? Preste atenção uma coisa, eu sempre falo isso na igreja. Se você é lavado, remido no sangue do Cordeiro, se você busca a presença do Senhor, se você anda nos caminhos do Senhor, este ser não pode ter poder sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quando Deus criou o mundo, que Ele falou para o homem: ide e dominai sobre a terra, sobre os peixes, tudo. O homem, ide e dominai sobre a terra. Então Deus te deu poder na terra. Amém? Ele disse que o mundo era já do maligno. Amém? Mas quando o Senhor mandou o Filho dele, enviou o Espírito Santo sobre mim, sobre você, você tem poder sobre as hostes espirituais, sobre as potestades espirituais, sobre todo o campo celeste e sobre a terra. Então quando você tem esse poder dado por Jesus, o inimigo não pode com você. Mas ele quer atingir essa área, porque era mais difícil do ser humano sair. A área mais difícil do ser humano sair é a área do conflito. Porque a financeira você sai. Muitas das áreas você sai, mas o conflito interno, a qual ninguém está vendo que você tem no teu coração. Oh Deus, talvez você está tendo um relacionamento no teu casamento, e o teu cônjuge não sabe por que você é dessa maneira. Começa a pedir para Deus mostrar por que você se comporta dessa maneira com o seu cônjuge. Começa a procurar na tua vida por que você não consegue dar carinho para o teu filho. Por que você não consegue dar carinho para a tua esposa, para o teu esposo. Começa a buscar dentro de você onde é que está a raiz do problema. Porque em algum tempo atrás, o inimigo conseguiu jogar esse dado em você. Para que você não constituísse uma família conforme Deus quer. Talvez
nós estamos nessa situação e não queremos ou não temos força para sair dela. Preste atenção. Se Jesus te mandou aqui hoje, Ele está falando para você que você pode sair. Glória a Deus. Quando você tem a autoestima baixa, as pessoas te olham. Aí eu estou falando de pessoas, viu? Porque o inimigo já conseguiu a parte dele. Aí infelizmente vem a parte do humano. Quando você chega no fundo do poço dessa autoestima, as pessoas te olham e como elas não enxergam nada de bom em você, é igual um terreno baldio. Tem pessoa que passa pelo terreno baldio, está com um pouquinho de lixo e faz. Ali está jogando lixo. Não, ali, está jogando entulho ali, joga mais. Porque não está vendo nada de bom naquele terreno. Muitas vezes a pessoa vê você com a estima baixa, eu com a autoestima baixa. Verdade. E começa a jogar mais lixo. Talvez você tenha vizinhos, parentes que vai na tua casa e só joga desgraça no teu ouvido. Nada que edifica, nada que transforma, só o que te abate. Mas se o teu interior já está abalado, o que vai acontecer? Você vai se abalar mais. Porque as pessoas já olham para você e para mim como um depósito de lixo. Glória a Deus. Aleluia. Elas olham para você e falam assim, eu posso sujar, eu posso contaminar. Já está contaminado mesmo. E ali, como eu falei, vem aquela frase, não, mas não tem jeito, pode se sujar à vontade. Pode fazer o que quiser. Mas o Senhor veio até mim e falou que eu sou escolhido. Verdade. O que eu tenho que fazer para que as pessoas me olhem como escolhido? Preste atenção. O nosso coração, principalmente mulheres, é mais sensível, o homem é mais razão. O homem, quando tem conflito, ele quer agir na razão e acaba fazendo coisa errada, né? Ô glória, deixa Deus falar. E a mulher é mais emoção, presta atenção aqui, ó. Marido, não adianta você querer muitas vezes agir na razão com a sua esposa, não, viu? Porque querendo ou não, ela é emoção. E se você querer colocar a tua razão, vai dar briga, vai dar contexto, não vai sarar. Talvez a mulher está errada, você vê que ela está errada, mas você vai ter que chegar nela, abraçar ela, confortar ela, e depois que ela estiver mais calma, voltar ao assunto de uma maneira coerente. Sabe por quê? Porque ela tem transtorno dentro da vida dela jogado pelo inimigo e ela está sendo recuperada, transformada, sanada, edificada por Jesus. Mas dá-se um tempo. Mães, hoje é tudo da família, né? Vai, Glória. Glória a Deus. Presta atenção quando teu filho puxa a tua saia, a tua calça. Mãe, quero falar algo. Nunca fala agora, não dá, agora eu estou conversando, presta atenção. É mais fácil você pedir licença para quem você está conversando e dar atenção para o teu filho do que ao contrário. Porque o teu filho vai se espelhar em você. Nós estamos... Eu fui fazer um velório tempo atrás, lá no cemitério de Piranguinha. E fazendo aquele velório, eu não sei por que eu comecei a andar dentro daquele cemitério. E eu comecei a olhar as placas das pessoas que morreram. 80% das pessoas que morreram tinham de 20 a 30 anos. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, pai? Sabe o que é isso, mãe? Nós estamos numa geração falida. O governo está tendo um rombo agora, porque os velhos estão aumentando, mas os jovens estão morrendo. E o país que não tem jovem, o país decai. Porque muitas vezes nós não queremos dar ouvido aos nossos filhos.
e soltamos frases como essa para os nossos filhos: você não presta, você não vale nada. E aí, quando você faz isso com o teu filho na tua casa, ele vai buscar lá na rua. Ah, lá eu tenho um amigo, lá eu tenho alguns alunos que me ajudam, lá me levam para se divertir, sorrir. E o inimigo vai enraizando aquela pessoa com essas palavras. O inimigo vai colocando tudo isso no nosso coração, que é a raiz de toda a amargura. Tem algo muito sério que acontece depois que o inimigo coloca isso em nossas vidas, que nós temos que lidar verdadeiramente com isso. Não é superficial isso, é lidar com o perdão. O inimigo coloca em nosso ser a incapacidade de perdoar verdadeiramente aquele que nos fez mal. Eu perdoo, mas deixa ele lá. Eu perdoo, mas não quero conversar com ele. Eu perdoei, mas ele fez isso comigo. Aquele que acha que está fazendo mal para ele, não é só para ele, não. É para mim e para você. Porque você criou uma raiz de amargura pelo teu próximo. E Deus fala: ama-te ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você está com a raiz de amargura contra ele, você não está se amando nada. Nada. Nós temos que começar a buscar em nós onde é que o inimigo conseguiu nos enredar. Preste atenção, se Deus está falando aqui, porque realmente nós estamos numa guerra espiritual. Não é brincadeira o mundo que nós estamos vivendo. É Deus. Aleluia. Não é brincadeira o mundo que está se apresentando para nós, os nossos jovens, a nossa família. Eu duvido, eu posso falar com segurança, não faço isso. Mas se você for sentar na frente de uma televisão no domingo à tarde com tua família, você não consegue assistir nada que venha edificar. Nada que venha edificar a tua casa, por exemplo, na televisão, num dia de domingo, a qual você está com a família. Preste atenção a outra coisa que Deus está falando. Sabe a hora que você vai almoçar, que você vai tomar café, que você vai jantar? Aí eu chego lá em casa, pego meu prato, o controle, sento lá no sofá, ligo a televisão. Aí a minha mulher está lá na cozinha, meu filho está no quarto, em frente à internet, e está tudo se alimentando, eu ponho o prato ali na pia. Você sabe desde quando foi instituída a mesa? Por que você acha que Jesus colocava os discípulos sentados na mesa? Porque a mesa era lugar sagrado, presta atenção. A mesa da tua casa é um lugar sagrado. É onde você vai conversar, olhar no olho do teu filho, no olho da tua esposa e do teu esposo. E ali você vai conversar e direcionar, se divertir, se alimentar. São coisas que vai passando porque o inimigo tirou, colocou em nós. E a gente vai fazendo tudo errado, mas a gente não consegue entender. Lembra que eu falei? Procura onde foi que o inimigo colocou isso. Quando nós deixamos de nos alimentar na mesa, a gente perde muita coisa. Muitas vezes eu perco o que o meu filho fez na escola. Eu perco o que o meu filho está chorando, está querendo falar. Eu perco resolver problemas financeiros entre um casal. Tudo isso decide na mesa do meu lar. E é lá que eu tenho que estar. Não adianta. O inimigo já colocou todas essas questões dentro de nós. E a gente vai cada vez mais pro buraco. Cada vez mais saindo fora do centro da vontade de Deus. Essas limitações em nós. E talvez um dia a gente chega, como diz em Eclesiastes, quando nós estivermos lá no fim da vida, a gente começa a se arrepender por atitudes que nós tivemos, porque nós não lutamos com o inimigo da maneira correta. Ele já colocou sentimentos
no teu coração, ao qual você sente dificuldade, você está no lugar certo esta noite para pedir ajuda. Aleluia. Aleluia. Você está no lugar certo para clamar esta noite. Verdade. Preste atenção. Está no livro de Filipenses. Deus vai te dar uma receita Aleluia. básica para começar a quebrar essas correntes, pode te enlaçar. Só que veja bem, vai partir de você e de mim esta ação. Diz assim: quanto ao mais, Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Presta atenção como é que um versículo se liga no outro. Renovai-vos na força do vosso entendimento. E aqui ele diz que tudo que é bom nós temos que pensar. Presta atenção, você está numa guerra, o inimigo não está brincando nessa guerra. Então eu tenho que começar a tomar uma atitude de guerreiro, de filho de Deus. E falar, inimigo, peraí, você está achando que vai me derrotar, mas é mais do que está comigo, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Começa algo que acontece muito hoje no nosso país, que todo mundo fala, é o país que mais faz isso. Comece a se reciclar. O que é reciclar? É pegar aquilo que é lixo e transformar em coisa útil. Começa a lidar com as armas que o inimigo te deu. Quando você estiver com raiva, sabe o que você faz? Vai no teu quarto, ajoelha e ora com raiva, glorificando ao Senhor com raiva. O inimigo vai começar a ter mais raiva de você. Quando você estiver chorando, você traga no teu quarto e chora nos pés de Jesus. Aleluia. Quando você estiver cansado, assenta-se onde você estiver cansado. Eu fazia muito isso, parei de fazer. Então eu parava no lugar que estava cansado e olhava um banco assim e falava: Jesus está aqui, vou conversar com ele. Alguém crê que Jesus está do teu lado? Aleluia. Você começa a falar com Jesus do lado, mas ele vai chamar você de louco. Mas temos que ser louco, né? Nós temos que ser louco para o mundo e pobre para Deus. Começa a usar as armas da qual inimigo se lançar sobre a tua vida. São pequenas coisas que vai fazer com que nós venhamos sair da situação a qual o inimigo nos colocou. Por que eu estou dizendo isso? Alguém lê para mim João 3,16. Lindíssima, mas eu gosto que ler. João 3,16. Quem abriu não pode ler, em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Amém. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele. Preste atenção. O mundo aqui se constitui em pessoas. Pessoas. E nós somos pessoas.
E se ele enviou Jesus para provar o amor que ele tinha por nós, comece a ficar de pé novamente. Porque Jesus vai estar do teu lado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você já tem no teu coração, preste atenção, você pode ter no teu coração a certeza da libertação, da cura, da salvação, de tudo. Porque a Bíblia me garante isso quando eu estou onde Deus quer que eu esteja. E Jesus não te quer e não me quer prostrado, limitado. Aleluia, Jesus. Jesus te fez estrutura forte. Jesus te fez semelhante a Ele, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos semelhantes ao Criador de tudo. Nós somos semelhantes a esse ser maravilhoso. Então não vai ser um ser que foi expulso do céu e que quis te enredar que fosse te vencer. Aleluia. Os meus conflitos têm que ser sanados, têm que ser reciclados. Nós temos que nos transformar todo dia, buscar santificação todo dia, buscar entendimento da palavra todo dia, meditar na lei de dia e de noite, ruminar a palavra de Deus, para que essas coisas não venham sobre nós, ou porque talvez Ele vai querer lançar no teu ouvido essas coisas de novo, mas eu tenho certeza que um dia você vai falar: ei, isso aqui não me machuca mais, isso que você está falando não me limita mais, isso que você está soprando não me deixa prostrado mais, isso que você está falando não vai me deixar parar nessa vida mais, porque você entendeu que Jesus bateu a porta do teu coração. Aleluia. E se